Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas em mais um episódio do podcast Série Mulheres. E esse é um episódio maravilhoso porque, deixa eu te contar, essa mulher, ela tá com a gente em vários projetos. Ela tá no livro Mulheres na Constelação, ela participou do primeiro volume como coautora, foi maravilhoso, uma história linda de conexão com a constelação. Ela está no livro Mulheres na Liderança, então ela está nos apoiando na curadoria do livro para trazermos mais mulheres na liderança e está conosco com o livro Mulheres Terapeutas com a querida Josimeda, e elas estão ali cuidando para trazer mais mulheres nessa temática, nessa profissão tão maravilhosa que faz a diferença e renova a vida de outras pessoas. E também o livro Pensamento Sistêmico, volume 2. Muita coisa, né? Pois é, sobra tempo para ela? Muito tempo, porque ela acredita muito no que ela faz e a conexão e o propósito faz toda a diferença. Hoje eu estou aqui num bate-papo maravilhoso com a querida Maria Rosa Galan. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, adorei e espero que as pessoas que passem por aqui levem um pouquinho da minha história e se inspirem com ela. Ah, com certeza, né? É impossível. Sim. A história que você traz no livro Mulheres na Constelação, por exemplo, é uma conexão de vida, coragem, amor e entrega. Sim. E eu falo sempre o seguinte: além disso, ainda tem transições de carreira no meio disso. Então, conectar tudo isso, trazer essa vida, essa essência, faz toda a diferença, Sim, né? sim. Eu acredito que a nossa vida é uma mistura, né? Um pouquinho de cada coisa vira uma misturinha que dá um bolo cheio de ingredientes. Eu acho que vida pessoal, carreira, propósito, família, tudo isso tá tudo conectado, né? Tudo junto conectado. Que bom, né? Eu fico muito feliz. Maria Rosa, por quê? Tudo que nós estamos fazendo aqui na série Mulheres, na Editora Líder, né? Dando esse palco especial para cada mulher, para mim faz toda a diferença, né? Porque realmente a gente conecta pessoas, conecta movimentos. E isso faz com que cada mulher se sinta única. Única por ser quem é, única na profissão, única na sua entrega. E eu fico muito feliz por isso em cada projeto lançado. Isso realmente tem me despertado muito, fora a alegria que eu sinto de poder unir esses grupos que a gente une nos livros coletivos, por exemplo, né? Sim. E o mais gostoso é que livros coletivos nascem em livros autorais, que as mulheres agora estão se despertando para publicação. E eu fico muito feliz porque as nossas estantes literárias precisam ter mais mulheres. E é por isso que a minha bandeira é por mais mulheres na literatura. Porque quando você fala literatura, você traz todos os gêneros literários e você honra também todas as profissões. E isso faz toda a diferença dentro desse lindo movimento que a gente startou no mercado e construiu, né? Mas assim, me conta um pouco quem é a Maria Rosa Galan hoje no mercado. Bom, durante muito tempo, nem eu conseguia me encontrar muito para responder isso. E eu vou te dizer, não é puxando sardinha, mas eu me encontrei quando eu escrevi o primeiro livro, Pensamento Sistêmico, volume 2. Que ali eu pude perceber profissionalmente quem eu era e o que o mercado estava esperando de mim e como ele me via também. E a partir disso, naquele momento, ano passado, quando eu escrevi o livro, eu decidi, inclusive, mudar um pouquinho o meu modelo de trabalho e surgiu uma nova Maria Rosa, né, que é onde vai vir um livro autoral sobre isso também, sobre essa metodologia. Então, hoje, o que eu posso falar sobre mim, né, sobre a Maria Rosa no trabalho? Eu acredito que eu sou uma pessoa que navega bastante sobre os temas de saúde mental, né, de emocional. E hoje eu me vejo muito como uma pessoa que ajuda a regular os estados emocionais em qualquer ambiente, tanto profissional como pessoal.
Então, assim, não tem um nome para dar para isso, mas eu acredito que eu ajudo as pessoas a se conectarem e realmente irem para dentro delas e entenderem as emoções e se organizarem a partir de tudo que acontece nesse dia a dia, tanto nas empresas como na vida pessoal, familiar. Faz toda a diferença, né, quando a Faz, gente faz. acredita. Uma coisa que você trouxe aí, que quando você iniciou a escrita, algo em você mudou. É sempre assim, porque escrever é uma grande terapia, Sim, para quem sim. não sabe, né. E isso funciona para nós para nós, eu diria em qualquer idade, né. Principalmente eu, pelo menos, sou uma mulher 45 Uhum, mais, então, realmente a gente tem um nível ali de maturidade, de despertamento muito maior, né. uhum. Hoje o meu nível de maturidade é gigante, né, dentro do contexto geral. Agora, como funcionou para você essa transição, né, porque eu falo que existe uma mulher do mundo corporativo que se dedicou muitos anos ao mercado corporativo e que fez uma grande transição do contexto no contexto geral, e hoje se tornou também uma terapeuta, hoje foi por Sim. uma linha totalmente diferente, mas que conhece grandes líderes do mercado. Como é para você essa posição hoje? Em princípio, assim, eu fiquei meio, como eu posso dizer? Apreensiva no sentido assim, nossa, será que realmente eu vou perder minha identidade como consultora, indo para dentro das empresas? Nossa, será que realmente eu estou preparada para fazer os atendimentos mais individuais, mais pessoais? Mas foi muito fácil. Eu acho que por eu ter vivido muito e transitado toda a minha experiência daquilo que eu comecei a ajudar as pessoas, como estava muito dentro de mim, eu coloquei assim, ó, que aquilo foi um ciclo e agora está um novo ciclo chegando e ele faz parte. Não tem melhor nem pior. Eu comecei a trazer muito mais o pensamento, inclusive sistêmico, para fazer essa análise, né? Não tem melhor ou pior. Ah, eu ser uma consultora, estando dentro de uma empresa de renome, já atendi multinacionais grandes, médias, e hoje eu me voltar para ajudar no autoconhecimento desses líderes e desses empresários. Eu acredito que eu não vou deixar de fazer aquilo que eu fazia, porque o meu maior medo é, nossa, será que eu vou deixar de fazer aquilo? Vou fazer só isso? Vai dar certo? Não vai dar certo? E aí eu me permiti experienciar tudo que está chegando de uma maneira muito mais leve, de um lugar que onde antes eu não estava, que eu estava fora do meu centro. Então eu voltei para o meu centro. Eu acho que o meu centro mais, eu vou falar mesmo assim, coração, porque eu estava muito na consultoria na mente. Sim. Então quando eu trouxe isso, que quando eu comecei a escrever, eu falei, gente, eu estou acessando meu coração muito mais do que minha mente para escrever. Então começou a fazer muito mais sentido, né? E Bert tem uma frase, e ele tem um livro, inclusive, né? Que no centro sentimos leveza. E quando eu me voltei para esse centro, foi onde eu comecei a me sentir muito mais integrada no que eu estava fazendo. E eu acho que eu nasci para fazer realmente isso a minha vida toda. E o livro Constelação, né? Mulheres na Constelação, me validou muito isso. Que é algo que minha mãe, minha avó, ajudavam genuinamente as pessoas e elas conectavam as pessoas através do coração. Então, eu vou ajudar e vou começar muito deste lugar. Que bacana, né. Olha que lição linda, né. E que Sim, sim. conexão você, na realidade, se permitiu. Porque a gente sempre Uhum. pontua que você é quem abre a Sim, porta, sim. ninguém vai lá e invade a sua porta, essa que é a verdade. Mas dentro disso, o que mais te fortaleceu, né. Hoje, com os aprendizados no mundo corporativo que você traz com você nessa mochila, né, e no meio do caminho com tudo que você foi aprendendo, como terapeuta, e esse fortalecimento que você passou a ter, como você olha hoje um cliente? Como você olha hoje, né, ali alguém que você vai consultar naquele momento de terapia? E eu estou dizendo isso porque a gente tem agora uma lei, né, referente à questão Uhum. saúde mental. Então, Andréia, por que você está trazendo isso? Porque isso é um tema que a gente precisa falar, Sim, sim. mas a gente também precisa falar com leveza e com responsabilidade. Porque quando a gente fala de saúde mental, as pessoas também precisam entender o que é saúde mental e o que é responsabilidade de entrega no trabalho, Sim. para não misturar as coisas. Como você vê isso enquanto terapeuta? Vamos lá. O que eu compreendi nesse tempo todo é que se eu não me conectar com a pessoa a partir da pessoa e não da imagem que a gente cria da pessoa, eu perco aquela pessoa que está na minha frente.
Então, eu comecei a fazer os atendimentos a partir, realmente, não da imagem que eu criei, a partir da narrativa que ela me trouxe. Simplesmente eu olhei para ela e me conectei através do coração dela, e ali eu entrei em contato e consegui um contato muito maior. Quando a gente fala de NR1, né, eu atendi uma empresa fazendo toda a parte mais de processo, estruturação, mais a parte burocrática dessa empresa, e era uma empresa que atendia justamente isso, saúde e segurança de trabalho. O que eu percebi, inclusive com as falas, o que eles me traziam, é que eles iam para dentro das empresas, mesmo fazendo a parte burocrática, né, que é toda a avaliação de psicossociais, a parte conexão humana era zero. Então, eles eram escutados através de uma narrativa, mas eles não eram escutados através do quê? Das suas emoções, das suas sensações, realmente, daquilo que realmente fazia sentido. E essa empresa, ela deu um upgrade. Não, peraí, tem alguma coisa de errado. Eu acho que a primeira coisa, em vez de a gente se conectar à parte burocrática, vamos se conectar à parte do ser humano realmente. Porque aquele ser humano tem uma história ali. E aí eles começaram a escutar mais as histórias, a partir realmente do que realmente o coração daquele colaborador estava falando. Então, o líder lá dentro, ele é muito automático. Hoje a gente está vindo com uma nova liderança, uma liderança muito mais humanizada, consciente. E a NR1 vem falar muito sobre isso, né? Sobre essa segurança psicológica. Então, o meu trabalho ele se voltou muito mais eu vou te escutar a partir de um outro lugar. Não do que você está falando em si, mas do que você está sentindo sobre aquilo que você está falando. Então, eu comecei a colocar o sentir do meu líder, do dono da empresa que eu estou atendendo, em primeiro lugar. O que ele sente sobre aquilo e não o que ele pensa sobre aquilo. Porque o que ele sente é o segundo passo daquilo que ele pensa. E começou a dar muito mais certo. Então, eu comecei a me conectar muito mais com o centro emocional dele. E não com o centro de razão, mas o coração dele. Então, ele começar a falar comigo a partir do coração e eu começar a escutar desse lugar. Que bacana, E que começou lindo. a dar muito mais certo. Não, e faz todo sentido, né? Eu costumo até trazer dizer, o que né? sente antes do que pensa, porque quando você traz o que sente, realmente você tira qualquer líder qualquer líder do que é decisório, do que precisa ser visto agora. Você faz ele sentir, se colocar no lugar do outro também. Não que ele perca a responsabilidade de ser quem ele é, ou de tomar determinadas atitudes, né? Pelo resultado, inclusive do outro. Mas faz com que ele também sinta aquele momento e comece também a expressar, né? Porque o sentimento está ligado às nossas emoções. E emoções é uma questão assim que a gente precisa lidar todos os dias. Exato. Não é algo fácil, né? E a forma antiga que eu trabalhava, por mais que eu me conectasse, eu tivesse pensamento sistêmico, entendesse todo aquele jogo do todo, né, para que a gente possa... Eu comecei a perceber que eu comecei, inclusive, a ficar doente com a falta dessa conexão muito mais emocional do que era o tempo todo razão, resultado, decisão. E eu falava, tá, mas você sente o quê sobre tudo isso que a gente está olhando? Porque o sentir estava direcionando de uma maneira, como ele não se conectava a esse sentir, direcionando ele de uma maneira totalmente distorcida. É isso aí. Então, como eu posso tirar o meu sentir, que é o meu corpo, se eu fico só na mente? Então, eu comecei a entender que existem 3 lugares, né? O corpo, a mente e a parte espiritual, mas não espiritualizado, religioso, não, mas aquela conexão direta com o seu ser mesmo, que é vamos colocar que é esse centro emocional que eu falo. Tem certo, tá certo, tá errado, não interessa. Eu acho que eu nunca olhei para isso. E o Bert, ele nos ensina muito bem, né? Não existe certo e errado, existe o que é. E da mesma forma que ele observou o trabalho dele acontecendo, eu comecei a observar o meu trabalho acontecendo. Então, esse último ano, eu comecei a me conectar muito mais com o meu sentir e o sentir dos meus clientes. E coloquei em segundo lugar a parte da narrativa que muitas vezes é construída, né, pelo esse pensamento que quer passar uma coisa, uma máscara, alguma coisa nesse sentido. Que bacana, né? Sai um pouco do filtro,
né? Exato, Eu acho que a gente tem uma questão muito forte, que é a questão do filtro no Instagram. Então, é sair um pouco desse filtro, né? Sim. Eu brinco que tem uma mulher que eu sigo ela, e ela fala sobre Botox, né? Quem não segue, enfim. Mas ela tá falando sobre você tirar isso, você começar a trabalhar de uma forma diferente que não seja o Botox. Eu falei, ai, meu Deus. E aí eu gosto de algumas falas que ela traz, porque realmente traz a gente ficar fora desse filtro, que eu sempre digo, né? A gente sempre tem um filtro, e esse filtro é uma mudança. O Sim. filtro traz uma harmonização, e a gente nem se dá conta. Então, acho que olhar para esse lado que você traz, que é o sentir, a gente faz isso, né? Porque para sentir, realmente você tem que acessar o que é verdadeiro em você. Exato. Né? Eu vou já pegar esse engancho e eu vou falar assim, que muito de toda essa minha trajetória de carreira e essa minha grande mudança foi eu escutar a Brené Brown, né, num podcast que ela estava, eu acho que era TED, alguma coisa assim, quando ela trouxe assim, ó, que a gente não precisa apagar a nossa luz para fazer que a outra pessoa se sinta desconfortável, né? Então eu tenho que apagar o que eu sinto, ser menos autêntica, ser menos íntegra, ter menos coragem, ser menos vulnerável. E dentro deste lugar foi onde eu comecei a me transformar, porque vulnerável eu fui na hora que eu estava escrevendo. Até o início eu falo, cara, eu achei que eu fosse escrever a minha biografia, que seria assim, né, uma linha do tempo. Mamãe ficou grávida, toda a gestação, eu nasci. Não, quando eu comecei a olhar aquilo, para mim foi um processo terapêutico, inclusive, de tantas descobertas e falar, cara, eu sou autêntica aqui. E eu não estava preocupada se alguém vai me criticar. Não, é a minha história, eu acredito que um pedacinho dela vai se conectar de alguma maneira. Então, essa coragem da vulnerabilidade, eu não precisar apagar minha luz dessa autenticidade para fazer com que alguém não fique desconfortável. E o que eu estava vendo muito dentro das empresas era isso. O meu trabalho chegava lá e a pessoa usava uma máscara, não se conectava ao sentir, criava uma narrativa para não ser desconfortável com o outro. Não, peraí, você pode ser você pode ser quem você é. Você pode estar no seu centro sem as suas amarras. A gente não precisa mudar para deixar o ambiente Exato. confortável para o outro, a gente respeita. Aí a gente volta lá na programação neurolinguística, né? Quando a gente aprende com aquela frase maravilhosa que eu amo, que mapa não é território. Exato. Depois que eu entendo que essa frase existe e que eu posso usá-la para a minha vida, eu entendo que mapa não é território. Eu posso, assim, respeitar o território do outro, eu posso visitar, inclusive, o território do outro. Mas eu não preciso mudar quem eu sou para isso. Então, eu vou da minha forma, da minha maneira, do meu jeito, claro, suave, respeitoso, mas eu não mudo, eu não apago para que alguém possa brilhar. Eu quero continuar brilhando e quero que outros continuem brilhando também. É o filtro, né? É sair do filtro e entrar no sentir, como você trouxe. Isso. Assim, eu fico super feliz, Maria Rosa, de tê-la conosco nos projetos. Tô na torcida, porque a gente tá nessa seleção na curadoria e tá lindo demais. Sim. E o mais importante aqui é a gente fazer essa conexão todos os dias, né? Que é olhar para uma mulher e realmente, quando a gente convidar, entender por que eu estou convidando. Eu sempre pontuo isso, né? Hoje a gente tem um número de coordenadoras na série Mulheres que cresce cada vez mais, mas por que a gente traz as coordenadoras, né? E cada área tem uma representante ali que a gente escolhe com muito amor, porque a gente realmente quer trazer mulheres que possam olhar para outras mulheres como a gente olha. Eu não preciso fazer isso sozinha, né? Eu posso realmente dividir o palco com outras coordenadoras que também vão olhar o projeto e a história da outra como eu olho. Então, eu acho que esse trabalho de delegar esse projeto, né, e fazer com que outras mulheres se sintam partes, né, de direcionar e de falar assim, olha, essa tem uma história assim, assim, né? Tem coordenadoras que eu acho tão bonitinho, elas me mandam a coautora que elas escolheram, né, a mulher que elas escolheram, e elas fazem questão de gravar um áudio para mim explicando por que elas escolheram. Qual foi o propósito da escolha? Por que aquela mulher tem que estar no livro? Eu fico fascinada por aquilo. Eu falo, gente, olha que lindeza isso. Eu vou modelar ela, porque assim, eu olho, eu observo toda essa parte,
né, a gente já conversou sobre isso, de ver assim, quem é que realmente eu quero que esteja nesse livro, Sim. que quero que esteja, né, com a editora líder, que faça parte desse projeto, porque eu não quero pegar ninguém aleatório que não vai poder contribuir. Com Porque certeza. o que eu mais vejo por aí é um monte de pessoas, né, tanto mulheres como homens, escrevendo livros, mas sem um propósito, sem nada para oferecer, simplesmente por um fator de resultado financeiro. E você me deixou muito confortável e tranquila na hora que você falou assim, Rosa, precisa ser leve. Porque a gente tem a preocupação, né, dentro dessa escolha, de quem é que a gente vai trazer, se vai realmente poder contribuir, e precisa ser leve isso. A série Mulheres já fala isso, a gente dar a voz para essas mulheres e a gente pegar esse nosso feminino, que é a leveza, né, que é o relaxar, e trazer com uma autoridade, uma firmeza, para que inspire realmente Com leve. certeza. Então agora eu vou modelar essa coordenadora. Gostei muito Eu acho o da máximo. sugestão dela. Eu acho o Eu máximo. fazia isso, mas escrevendo para mim, mas vou começar a colocar para É vocês. perfeito, assim, é Sim, perfeito, né? Eu falo que, querendo ou não, a gente acaba honrando também essa mulher de alguma forma. sim. Porque alguém tá falando dela e ela nem sabe. É tão Exatamente. gostoso Ai, isso, porque quando eu falo com algumas, eu já sei quem ela é, então eu sei por que ela tá ali. Eu sei qual é o motivo. Sim. Então eu falo que isso é o trabalho que eu falo sem filtro, né? E quando a gente trabalha sem filtro, não tem como as pessoas não sentirem. Você sente a energia do outro, você sente a aproximação, você arrepia de tão emocionante que fica. Então, eu gosto muito. Mas, Maria Rosa, quero te agradecer por esse bate-papo, né? E dizer que eu estou muito feliz, né, por você estar com a gente. A série Mulheres é uma trajetória, a série Mulheres é um caminho, é uma jornada. Não é só para mim, é para todas. A série Mulheres é nossa. Não é só a Andréia Roma que idealizou. A Andréia Roma foi um instrumento, né, que colocou no papel que veio ao coração dela. Né? A partir disso, eu convidei outras mulheres para seguirem comigo. Então, esse foi o meu grande chamado e propósito. Eu não fiquei quieta, eu só coloquei no papel aquilo que realmente veio ao meu coração. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. Né? Cada um tem uma forma de ver Deus e eu respeito, mas eu sou muito grata, né, ao Deus que eu acredito. Então, eu sempre pontuo isso de uma forma respeitosa, porque no final do dia, não é sobre a cadeira executiva que você ocupa, porque ela vai passar, mas é sobre o que de fato você construiu e multiplica, marcando as pessoas. Como você transforma o ambiente dessas pessoas e o que elas aprendem com você. Então, estou muito feliz com você, com sua leveza, com o seu carinho, né, de estar com a gente, de entender o nosso propósito aqui do outro lado. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença, porque eu quero mulheres que se apaixonem pelo que a gente está fazendo, que acreditem. Né? A gente tem um selo editorial que completa 12 anos em 2026, já completou, e a gente comemora o nosso aniversário na Bienal do Livro. Por que eu escolhi a Bienal para comemorar? Porque a gente está falando do maior evento de São Paulo. E detalhe, imagina ter um selo editorial que essa juventude maravilhosa vai entrar na Bienal e vai estar aquele selo gigante. Um vai olhar para o outro e fala, mas o que é série Mulheres? Olha que delícia! E quando ele entrar, vai ter folder lá explicando, vai ter a história da série Mulheres. Eu fico imaginando as meninas olhando as capas dos livros e falar, poxa, eu quero ser da tecnologia. Ah, não, eu quero ser RH. Não, eu quero ser uma psicóloga. Não, eu quero ser... Olha que delícia isso. Então, para mim, isso me traz uma força e uma energia gigante. Então, eu quero te agradecer por estar com a gente nesse lindo movimento e fazer com que a gente cresça mais, porque é a sua força que também faz a gente crescer. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Me sinto muito honrada e das suas palavras eu vou até falar para cá, eu posso validar quem quiser, né, quem estiver aqui como coordenadora, quem está dentro dos livros, a gente sente toda essa energia de todo esse movimento que a Andréia está falando. Desde o primeiro convite eu me senti pertencendo e é muito interessante, porque a gente começa a trazer para dentro da gente todo esse propósito da Andréia. E muitas de nós, a gente não... Por conversa que eu tive com outras coautoras, a gente não imaginava o quanto é grande, o quanto é gostoso estar dentro do projeto, da editora, porque é leve. Então, não tem pressão. Então, dentro dessa leveza, tem um fluxo muito grande e as coisas acontecem. Então, para todas vocês que se interessarem, né, ser coautoras também, eu digo e repito, vale a pena.
É um livro, eu tenho ele em casa, eu pego, eu abraço eles e falo, todas vocês estão dentro de mim um pouquinho, porque a gente leva aquelas histórias. Totalmente. E muitas que eu li ali, como eu fiz aqui, né, de modelar, eu modelei, falei, nossa, olha o que ela fez aqui, eu posso fazer também. Porque ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Ninguém é nada. Nós mulheres temos que olhar mais dessa maneira, né? Olhar uma outra mulher fazendo e falar, cara, e ver a graça, né? E falar, vou fazer, vou modelar, posso fazer também, não tem competição. Então, eu quero deixar, assim, meu agradecimento e dizer que eu tenho uma admiração muito grande por você e aprendo muito. Cada vez que eu venho aqui é uma liçãozinha que eu levo, tanto como pessoa como empresária. Ai, que bom. Fico muito Tá feliz. bom? Obrigada pelo Nada. carinho. Vamos finalizando aqui, mas assim, estou muito feliz. Primeiro, olha o que a gente aprendeu. Sentir e pensar. Realmente, enquanto líder, né, nós precisamos ter esse estalo, né, de responder no sentir. Porque se a gente responder no pensar, meu Deus, eles vão correr. Então vamos responder no sentir, porque faz toda a diferença. Então, quantos aprendizados incríveis aqui com a nossa querida Maria Rosa Gala. E eu quero agradecer Fabiana Quezada, né? Porque ela que é essa ponte linda. E eu aprendi ao longo da minha vida que ser grata às mulheres que passam pela minha vida e que estão na minha vida faz toda a diferença. Então, até a próxima. E olha, aproveita esse episódio que tá incrível.